está hoje aqui para falar de um tema que a gente julga ser muito importante e que a gente tem pensado bastante desde antes da abertura da escola, né? Da ECMA. Eu acho que é um tema assim, primordial para a família cristã mesmo. O Paulo, ele é pastor na primeira igreja batista em Tupã. Ele também é professor lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida hoje, leciona lá. Tanto o Paulo como a Amanda, eles são formados em educação cristã e eles são pais educadores, né? Então eles vão nos ajudar um pouco aí. Tem duas filhas, tem o Tony tá a caminho aí, e eles vão nos ajudar aí a pensar um pouco sobre como educar para a feminilidade bíblica, né? Como preparar as nossas meninas aí para serem de fato futuras mulheres que glorificam a Deus. Mas e aí, Nath, como é que, para a gente introduzir isso aqui, enquanto eles entram e resolvem a questão do fone ali, o que é uma feminilidade bíblica? O que é ser feminina à luz da Bíblia? Então, às vezes a gente tem essa visão, assim, um pouco deturpada, né? De que ser feminina é você só vestir rosa e caminhar sobre as flores no lindo campo, algo assim. Mas, na verdade, isso não define, né, o que é ser mulher, né? Ser mulher não é gostar de rosa, né? Eu acho que tem muito mais a ver com você saber para que Deus criou as mulheres, né? Qual é o propósito que a gente tem. E, além disso, estar satisfeita, né? Se agradar em cumprir esse propósito, em ser esse tipo de mulher que Deus criou a gente para ser. Legal. Então deixa eu chamar aqui de novo a Amanda e o Paulo. E agora? Tá melhor? Tá ótimo, agora funcionou. Tá tudo bem. Que bom. Boa. Graças a Deus. Desculpa o trabalho. Mas, pessoal, obrigado por ter aceitado o convite aí. A gente teve o prazer de conversar com o Paulo também essa semana, uma reunião da turma. A Amanda não participou, mas foi um tempo muito proveitoso. E a gente tem acompanhado aí, visto como o Paulo e a Amanda também têm trabalhado aí com as meninas e tem se alegrado muito. E queria aprender mesmo um pouco com vocês. E eu acho que, como eu falei, isso vai ser muito bom para as famílias educadoras que estão ouvindo, mas também vai ser muito bom para nós como escola, né? E como educadores de maneira geral. Que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de vocês entrarem, de como muitas vezes na escola, né, no contexto escolar comum, se tem muito essa ideia igualitária de todas as coisas, né? Então, meninos e meninas são tratados da mesma forma. E isso não reflete nem ajuda com que cada um expresse ou a sua feminilidade ou a sua masculinidade dentro da identidade bíblica, né? Aí eu pedi para a Nath aqui rapidinho definir o que era feminilidade, mas eu queria saber de vocês aí. Vocês têm filhas. Como é que vocês veem esse fato? Que é feminilidade bíblica. Legal. Eu ouvi o que a Nath estava falando aí, concordo com ela. Eu também entendo que, primeiro que feminilidade, eu entendo que são as características, né, os atributos intrínsecos ao ser feminino, à mulher, né? Aquilo que distingue a mulher do homem. Os dois criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas assim como Deus tem atributos únicos, ele também colocou atributos únicos no homem e na mulher, e tais atributos distinguem, né, os gêneros, os dois gêneros criados por Deus. Então, eu entendo que essa questão da feminilidade envolve a essência do que é a mulher, as características da mulher e as funções da mulher. Quando a gente fala de feminilidade bíblica, eu entendo que é a mesma coisa, mas é descobrir pela palavra de Deus quais são as características únicas, então, e peculiares e particulares da mulher, quais são os afazeres ou responsabilidades únicas, né, da mulher. Concordo com a Nath que, às vezes eu acho que nós, como pastores, muitas vezes diminuímos as características da mulher por meio da Bíblia. A gente se resume a 4, 5 textos bíblicos que falam da mulher e tentamos definir a mulher a partir desses poucos textos e nos esquecemos que a mulher é discípulo de Cristo.
dando um passo atrás, existem princípios gerais que compõem o ser feminino. O ser feminino precisa de teologia, o ser feminino precisa de redenção, o ser feminino precisa servir a Deus, o ser feminino precisa defender a fé, o ser feminino precisa... e aí sim entrar em algumas características peculiares, né? Mas parece que quando a gente vai pregar distinguindo, né, focando mais para homem ou para mulher, nós temos aquela facilidade de dizer, os homens precisam ser imitadores de Cristo. E as mulheres? As mulheres elas precisam cuidar da casa, cozinhar, olhar os textos bíblicos que falam sobre a mulher, né? Eu entendo que há muito mais responsabilidades, funções, diretrizes de Deus voltados para a mulher, de modo geral. Agora, é óbvio que de modo específico existem responsabilidades, funções do ser feminino na palavra de Deus, mas a gente sempre procura educar as meninas distinguindo e observando tanto o geral como servas de Deus, discípulos de Cristo, imitadores de Cristo, pessoas que devem refletir Jesus no mundo, e aí também observando os atributos específicos, né, as características específicas, né, da mulher. Eu acho que a Amanda pode falar até um pouco melhor do que eu sobre isso. O que a gente vê hoje, né, são algumas funções, algumas coisas que os pais, né, incentivam as suas filhas e as meninas crescem aprendendo, né? Eu, por exemplo, eu aprendi, infelizmente, até muitas mães, né, muitas mulheres cristãs crescem ouvindo, né, que elas precisam ter uma carreira, que elas precisam ser autônomas, elas não podem depender de homem nenhum e nem de ninguém, e que elas precisam buscar a felicidade delas, né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus tem outras prioridades para a mulher, né? Deus chamou a mulher, uma coisa que a mulherada quer morrer quando você fala que ela tem que ser uma boa dona de casa, por exemplo, né? Tipo, é para acabar, né? Esse tipo de conselho. Mas a Bíblia nos chama a ser boas donas de casa, né? A Bíblia nos chama a amar os nossos maridos e os nossos filhos. E essas coisas, né? Você amar seu marido, amar o seu filho, são características que Deus exige de nós como mulheres, né? Isso deve ser prioridade. A gente não vai ser contra a mulher ter uma carreira, mas desde que ela priorize aquilo que Deus tem como prioridade para ela, né? Aí a questão da autonomia, Deus nos chamou para ser, primeiramente, dependente dele, né? Mais do que de qualquer coisa. Mas ele chama a mulher a ser sujeita ao seu marido, né? Que também é uma coisa que tem mulher que fica arrepiada de ouvir um negócio desse, inclusive as cristãs, né? E a gente é chamado a agradar a Deus, a louvar Ele, a servir a Ele, não a buscar a nossa felicidade como um fim em si mesmo, né? Então, infelizmente, a gente vê que as meninas têm crescido ouvindo que as prioridades que Deus tem para nós como mulheres, né, nessas funções específicas, elas não são importantes, ou elas são ruins para a mulher, elas diminuem a mulher, degradantes, né? E a gente sabe que não é isso, né? Deus não criaria a mulher para isso, né? Para uma função degradante, muito pelo contrário, né? Então, eu acho muito legal quando Paulo está instruindo Tito, né? Com relação ao discipulado das mulheres, lá em Tito 2, 3 e 4, tem uma lista, né, de atributos que a mulher deve buscar, né? E lá tem as características da mulher que é discipuladora e o que ela tem que ensinar para quem ela está discipulando. E todas as características que a gente encontra lá são características que abrangem toda essa feminilidade, né, que distingue a gente dos homens, né? Como a beleza interior com relação à pureza, com relação à santidade,
quanto à beleza exterior, com relação à veste, com relação a como a gente se comporta, com relação àquilo que controla a gente, com relação àquilo que com relação ao autocontrole, né? Com relação à forma como a gente se relaciona com os outros, se sujeitando ao marido, amando os filhos, discipulando outras, né? Então, acho que lá em Tito a gente vê quantas características, né, que distinguem a gente dos homens e que a gente precisa trabalhar, né, na vida das meninas e, inclusive, principalmente nas nossas vidas também, né? E algo interessante também, assim, da gente pensar é como a educação que a gente dá, né, ou que a gente recebeu, no caso, influencia na maneira como a gente acredita que é bom aquilo que Deus diz que é bom, né? Porque eu acho assim, que muitas vezes a educação que a gente dá diz que aquilo que Deus diz que é bom é ruim para a mulher, né? Então, ser dona de casa, isso é ruim, isso é se colocar para baixo. Ser mãe, nossa, que coisa. E aí a gente acaba acreditando que o que Deus diz que é bom é ruim e a gente se lança a buscar coisas que Deus não disse pra gente que ia satisfazer o nosso propósito. Aí a gente se desgasta, né? A gente se cansa nessa busca infinita por uma felicidade que foi vendida, mas que não é verdade, porque o próprio Deus disse qual era o nosso propósito. E aí quando a gente, às vezes, se vê assim, dividindo papéis, ou 3, ou 4, ou 5 papéis, a gente se sente culpada de largar, por exemplo, uma carreira, de largar, sei lá, um doutorado, um mestrado, porque tem que cuidar dos filhos, entendeu? Falar, nossa, eu não posso ir embora, eu cheguei até aqui, até o mestrado. Nossa, eu já vi muitas amigas minhas. Nossa, mas eu queria tanto ser mãe em tempo integral, mas eu não posso largar minha carreira agora. Então, assim, você se sente satisfeita, assim, o mundo diz que você não deveria se sentir satisfeito, então você tem que não se sentir satisfeito, entendeu? Eu acho muito louco isso. Mas algo que me chama a atenção é justamente também a nossa perspectiva como homens, né? A gente estuda teologia, estuda o papel da mulher, né? Inclusive a gente teve que fazer lá um TCC sobre um artigo lá para a matéria de Antigo Testamento, sobre o papel da mulher e tal. Mas, de fato, muito daquilo que a gente recebeu na criação, mesmo no contexto da escola, leva a gente para dois caminhos, né? Ou a gente se posiciona como machistas mesmo, né? Desvalorizando a mulher, até usando textos bíblicos, como o Paulo falou, ou a gente se coloca de outro lado também, né? Como ela é igual a mim, ela tem tanta responsabilidade quanto, e, portanto, eu me acomodo, né? E até a gente compreender esse papel, e é muito importante, quando a gente sai de uma teoria teológica, né, para uma prática do dia a dia, até a gente compreender esse papel, eu compreender o meu papel como marido, e compreender a importância do papel da Nath como esposa, a gente sofre aí nos primeiros 6 meses, né? Algo que talvez se a gente já tivesse trabalhado... Às vezes não, né? Até hoje. A gente sofre bastante com algumas ideias erradas, né? Se a gente tivesse sido preparado, criado dentro de uma perspectiva correta, nos impactaria bastante. E aí eu queria perguntar também isso para vocês, assim, o Paulo como homem, para a Amanda como mãe, quando a Nina nasceu, e como isso impactou vocês, né? Saber que vocês teriam uma filha, né? Especificamente, isso trouxe algum impacto, isso mudou a visão ainda mais sobre a importância do papel da mulher, de como trabalhar isso, como é que isso impactou vocês. Fala um pouquinho, né, das duas pra gente também. Eu nem, da Lana, da Nina, a gente não falou aqui, né? Não as apresentou. Primeiro que a gente achou que só teríamos filhas, né? E agora tá vindo um menino, mas a gente sempre achou que fosse ter só filhas. A gente louva muito a Deus pela oportunidade que a gente teve de ter filhos no seminário. O seminário foi pra gente, assim, essencial, assim, tudo que a gente fez com relação à criação das meninas. Né? A gente tinha uma igreja também bem forte doutrinariamente, a gente aprendeu bastante na nossa igreja,
mas aquela convivência do seminário com os filhos dos professores, aquilo foi, assim, um banquete para a gente, foi essencial, assim, em tudo que a gente faz com as meninas até hoje, né? Além dos livros, das matérias e tudo mais, mas a convivência lá foi muito importante para a gente. A gente aprendeu muito com mulheres, né? Cristãs que ensinavam as suas filhas, que ensinavam a gente a ser mulher feminina, né? E tudo mais. Então, a gente louva muito a Deus por isso. Foi uma grande oportunidade. A Nina tem 8 anos. 9 anos. A Nina tem 9 anos. Nós temos a Lana. Lana tem 6 anos, vai fazer 7 anos. E a Amanda está grávida aqui de 8 meses do Tony. O Tony nasce daqui a um mês, se Deus quiser, tá bom? Então temos a Nina com 9 anos, Lana com 6, que vai fazer 7 daqui a um mês. E o Tony também, que nasce daqui a um mês. Por enquanto são esses, tá bom? Mas uma coisa assim, prática, que eu lembro quando nós descobrimos que a Amanda estava grávida de uma menina. Primeiro que nós sempre lemos muitos livros de criação de filhos. Quando a gente ainda era noivos, nós já estávamos lendo sobre a criação de filhos. Eu acho que em toda a área da teologia, o que mais nos empolga assim, é pensar em discipulado de crianças. A gente gosta muito disso, a gente ama isso. Então nós lemos todos os livros que tinham e já começamos a pensar como nós vamos criar os nossos filhos quando tivermos, né? E a gente concebe, a gente tem várias ideias, a gente pensa mil coisas, como vai ser. Mas eu lembro que quando a Nina nasceu, e eu peguei ela no colo assim a primeira vez, virou uma chavinha na minha cabeça, sabe? Porque eu falei, cara, a partir de agora, eu preciso tratar muito melhor a minha esposa. Porque eu quero que essa menina aqui encontre, se Deus quiser, um futuro marido que vai tratar ela muito bem. Ela não pode aceitar qualquer coisa. Ela não pode aceitar um cara folgado dentro de casa, que vai olhar para ela como uma empregada doméstica. Ela não pode aceitar um cara sem vergonha. Eu preciso ser um referencial de futuro marido para ela, não só de um pai amigão ou um pai firme, zeloso, que seja, mas eu também preciso ser um referencial de futuro marido para ela. Eu preciso que ela olhe para mim e pense, olha, eu quero que meu marido seja igual ao meu pai. Então isso deu muito medo. Deu muito medo. Foi muito mais difícil do que eu imaginava, assim. Mas essa é a mentalidade que eu carrego comigo, sabe? Então eu penso assim, olha, eu preciso melhorar a cada dia no trato com a Amanda, para que elas vejam como que elas devem ser tratadas no futuro, né? Pelo futuro marido delas, se elas vierem a se casar, né? Então acho que na prática essa foi o que mais pesou assim para mim, sabe? O que Deus mais mudou e mexeu comigo quando eu descobri que ia ser pai de menina. Uhum. Eu acho que essa é, às vezes, uma perspectiva que é frágil, né? Dentro da mentalidade mesmo masculina, né? Porque muitas vezes os pais, e até pelo perfil mesmo, né? A gente estava conversando com alguns amigos, né? Os diretores aí da William Carey, da Trinitas lá de São Paulo, falando sobre os perfis de educação que a gente tem. Temos os perfis da escola, tem o tutor clássico, que a gente sempre está aqui junto, mas observando, geralmente, via de regra, né, existe um grande número de mulheres envolvidas, né, que buscam sobre educação, mas a gente não vê tanto a participação dos homens, né, e como é importante, o Paulo falando aí, né, me aquece o coração, a gente está muito ansioso para ter filha, então vocês falando aí, eu fico todo... Mas... Legal. Que legal. Mesmo, né? Porque ela vai poder aprender a expressar melhor, né, o papel dela como mulher, reconhecer inclusive o valor dessa identidade que Deus a deu através da figura de um pai presente, né? Tanto a mãe como modelo, como um pai que a trata dentro de uma perspectiva de Deus ali, né? Eu queria saber assim como é que vocês veem isso, essa perspectiva, como vocês trabalham, né? Enquanto mãe, enquanto pai, essa feminilidade mesmo, né? Esse caráter feminino. Legal. Bom, primeiro que, voltando lá no início, né? Nós sempre
observamos aquilo que é geral, que todo crente precisa ser, que todo crente precisa ter, que todo crente precisa fazer, que todo crente precisa crer. Isso nós insistimos e inculcamos diariamente na vida delas, cobramos, ensinamos, né? Ah, de modo prático, pensando na educação delas enquanto meninas, eu sei que eu não sou exemplo, assim, de melhor pai do mundo, eu me esforço para ser um bom pai, mas, assim, às vezes eu acho que eu sou até muito moleque com elas, eu preciso ainda melhorar. Ah, mas eu vejo que, assim, uma coisa que, na prática, né, que a gente tenta, e que da minha parte eu tento fazer muito com elas, é ser muito presente na vida delas. Eu me esforço muito para valorizar aquelas coisas de criança que você fala, meu Deus, ela está vindo me mostrar o 7º desenho em 1 hora, mas eu vou olhar, eu quero dar atenção para ela, eu quero que ela entenda que ela é importante para mim, que ela é importante para Deus. E uma coisa que eu me pego, assim, que eu faço de propósito, é sempre, assim, valorizar muito as qualidades individuais de cada uma, porque elas são diferentes, elas têm características diferentes, elas têm talentos diferentes, e elas precisam entender isso, que elas não são as duas iguais, perfeitas, elas precisam crescer, e assim como eu e a Amanda, né? Então, uma das coisas que na prática eu tento fazer muito é elogiar muito elas, valorizar os dons e talentos delas, em relação às características peculiares de cada uma. Uma gosta muito de desenhar, de escrever história, a outra gosta muito de fazer ginástica, de mostrar as poses que ela cria, das coisas que ela consegue fazer com o corpo dela. Então, eu estou sempre presente nisso. E outra questão é que eu gosto, assim, eu priorizo muito, diariamente, valorizar a beleza delas. Elogiar o quanto elas estão arrumadas, o quanto elas estão bonitas. Então, eu chego para almoçar, e aí já deu tempo delas se arrumarem, para elas terem aula com a banda, né? Então, todo dia eu chego, eu elogio a roupa que elas estão, o que valorizou delas, o quanto deixou o cabelinho mais bonito, o narizinho mais bonito. Eu faço questão de sempre elogiar muito elas nesse sentido, porque eu sei que quando elas crescerem, uma das minhas funções enquanto pai é protegê-las, é guiá-las rumo a um futuro casamento, se assim Deus direcionar, né? Não acho que elas são obrigadas a casar, mas eu entendo que Deus pode, e essa geralmente é a regra, né? Deus vai conduzi-las a algo nesse sentido. Então, sem aquelas piadinhas, né? Tipo, quando chegar um ogro perto dela, nada disso. Mas eu também sei como os meninos são, eu sei como os meninos pensam, eu sei como as meninas gostam de ser valorizadas e elogiadas. Então, se eu não for um cara que elogia, que mostra sempre as qualidades delas, eu sei que quando elas estiverem na fase da adolescência, qualquer rapaz que chegar elogiando, valorizando uma ou outra qualidade delas, elas vão ser, emocionalmente, elas podem ser enganadas, né? Então, a minha função, eu entendo que é muito isso. Eu exalto muito a beleza que Deus colocou em cada uma delas, eu exalto os dons e talentos que Deus colocou em cada uma delas, para que elas sejam íntimas, amigas íntimas minhas, para que elas confiem em mim, até para que eu possa conduzi-las a escolher um futuro marido e dizer, olha, confia no papai, papai, você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu te valorizo, o quanto você é importante para mim, não escolha esse rapaz, ele não vai ser bom para você, escolha esse rapaz, ele vai ser uma bênção na sua vida, né? Então eu penso muito nesse sentido de estar valorizando quem elas são enquanto meninas, para que elas possam se sentir protegidas e pastoreadas por mim nesse sentido, né? Amanda, antes de você dizer, só para pontuar isso aqui, eu acho bem interessante. Tem um livro do Douglas Wilson, né? O Paulo compartilhou, que vocês também já leram, que é Sua Filha em Casamento. E a gente está fazendo o mesmo que vocês, lembra de tudo, né? Mas ele falou... Muito bom. Eu achei bem interessante essa perspectiva dela, isso que você está trazendo, Paulo. De que como a falta de presença do pai, né, essa lacuna de carência emocional nas mulheres, e quando ela chega na adolescência, né, na fase onde ela está, ou mesmo na infância, ela já começa a demonstrar um pouco dessa carência, né? Tem aquela criança, né, que pode chegar na casa, ela já se pendura no pescoço, fica abraçando, aquela figura assim muito carente fisicamente, emocionalmente, quando criança, quando ela chegar ela vai fazer isso, responder, né? Porque agora ela é mulher, ela está se transformando numa mulher. Então isso é assim que começam
aquelas terríveis histórias, né, na adolescência, que a gente já sabe, fins trágicos, né? Justamente por essa carência, né? Essa falta da presença do pai, da figura masculina. Mas pontuando isso, Amanda, fala um pouco pra gente também como é essa relação, né? A importância também da mãe na formação do caráter feminino, né? Do caráter cristão feminino. A gente vê, né, que desde a queda, né, houve essa situação começou essa competição, né, entre homens e mulheres, né, e com o movimento feminista ainda mais forte isso, né, esse ambiente de competição entre homem e mulher. Aí uma coisa assim prática que a gente faz aqui em casa é criar um clima de cooperação, né? Que a gente não, eu e o Paulo, a gente não compete, a gente é uma equipe e elas fazem parte dessa equipe. Então a gente tem todo o cuidado, assim, embora eu não trabalhe fora, eu não tenho uma renda, né? Quem traz o dinheiro para casa é o Paulo. A gente nunca fala que o dinheiro é do papai ou que o papai decide o que vai fazer com o dinheiro. Tudo que a gente tem é nosso, né? Deus deu para a gente administrar da melhor forma e a gente é uma equipe. Com relação às coisas da casa, né? Que é uma coisa também que essa questão da mulher ser a empregada ou coisa do tipo, a gente também trata isso como trazendo essa ideia de equipe. Então a mamãe cozinha, a mamãe cuida da casa, mas todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda tirando a mesa, todo mundo ajuda limpando o banheiro, tirando o lixo, o papai, todo mundo está junto, né? Um serve o outro. Eu acho que essa ideia da mulher ser suficiente, né? Trouxe essa ideia de que não é legal servir o outro, né? Quando eu sirvo o outro, eu estou sendo escrava ou estou sendo... É uma função degradante, né? Só que Cristo chamou a gente para ser servo. E então, um serve o outro aqui em casa, né? A gente sempre busca mostrar para elas o quanto é legal servir, o quanto é legal cozinhar para nossa família, a gente está servindo, né, um ao outro. O quanto é legal a gente pôr uma mesa bonita no café da manhã para servir o outro. Isso não é degradante, isso é demonstrar amor, isso é servir o outro. O quanto é gostoso a gente estar numa casa organizada, então a gente limpa a casa, a gente organiza a casa para a gente ter um ambiente gostoso, para a gente ter um tempo em família gostoso, e o quanto isso é prazeroso, né? Então, a gente sempre, eu busco mostrar para elas que muitas mulheres falam, né, como é cansativo o trabalho, né, da casa, porque você faz, aí você tem que fazer de novo e ninguém te valoriza e não sei o quê. Mas elas não cresceram com esse pensamento igual eu cresci, né, que a minha família não era cristã. Mas elas têm crescido vendo que o trabalho da casa também é para servir o outro, glorifica a Deus, e eu demonstro amor, e eu sirvo. Então, assim, de forma prática, a gente tem tentado proporcionar esse ambiente do quanto é bom a gente servir um ao outro, né? E um coopera com o outro, a gente é uma equipe, não tem uma competição aqui dentro. Eu vi também em alguns livros, mas eu também já tinha presenciado na vida de mulheres que eu admiro, assim, ideia de cooperação também na fala, né? Na maneira como você fala do seu marido na frente das filhas, né? Se você toda hora está desprezando o pai delas, né? Dizendo quanto ele é inútil, quanto ele não ajuda, o quanto ele é insensível, o que você está comunicando? Que os homens são terríveis, que você não devia ter um homem na sua vida, que um homem atrapalha, que um homem é um peso. Então, assim, acaba criando essa visão feminista também, né? De que o homem é ruim para a mulher. Isso é extremamente deturpado. Então, a gente também tem que respeitar, exaltar, né, na frente delas. E demonstrar até mesmo, assim, com um gesto. A mulher ri do homem, zomba dele, enfim, acho isso bem feio. Mas acontece, né? É importante.
Importante. Quando eu tenho alguma reclamação do Paulo, eu reclamo para ele, né? Não para as meninas. Aí fiz isso de novo, né? Não, você vai pro marido e fala, poxa, aconteceu isso, já conversou e tudo mais. É isso aí. O Paulo falou sobre essa questão de virar a chavinha, né? Mas é interessante que eu só consigo virar essa chave também, penso eu, se eu tenho essa preparação, né? Se eu já estou trabalhando minha mente e o meu coração. Né? A gente tem estudado ultimamente muito sobre educação por causa da escola e também pelo desejo, se Deus nos permitir aí ter vários filhos, fazer educação domiciliar com vocês. Mas a gente se depara com algumas verdades bíblicas, né, que confrontam inclusive a nossa fé, né, o nosso caráter cristão. Quando a gente diz assim, olha, a gente tem que trabalhar isso agora, porque não vai ser de uma hora para outra também que a gente vai mudar o nosso modo de ser, né? Vocês falando aí sobre essa ideia de competição, né? Aqueles conflitos, né, dentro de casa, nós em casados, a gente sentia muito isso, né? A gente teve que um dia parar e dizer assim, olha, a gente está no mesmo time, a gente não está em times diferentes, cada um tentando chegar na frente, né? Eu lembro dessa conversa que a gente teve, que a gente chegou, ó, a gente está no mesmo time, não faz sentido eu acusar, você acusar, porque os dois estão perdendo nessa discussão, né? Então é uma mentalidade que tem que se mudar na cabeça dos pais, no relacionamento do casal, em primeiro lugar, né? Para que se trate os filhos. E aí eu tenho outra pergunta dentro disso. E eu costumo dizer aqui, para os rapazes que eu faço discipulado e tudo mais, que eu fiquei muito mais crente depois que eu casei. Porque ou eu me ajeito com Deus, ou dá tudo errado aqui em casa. Que depois quem colhe sou eu, se eu não me ajeitar. Né? Vocês sentiram isso também em relação aos filhos? Como foi esse relacionamento, essa proximidade de Deus, transformação de caráter também, quando você entra nessa nova fase, né? Ô Lucas, eu vejo que assim, como eu falei, né? Nós não somos perfeitos, não somos referenciais. Nós nos esforçamos para cumprir o chamado de Deus, né? Mas eu vejo que eu percebo, né, que quando nós tivemos filhos, foi assim um descortinar de quão pecadores nós somos, né? Eu sabia que eu era pecador, eu já tinha entendido muito isso, eu já via muitos pecados, né? Mas na segunda noite da Nina aqui em casa, eu vi, meu pai, como eu sou pecador, cara. Como eu sou egoísta, como eu quero ter uma noite de sono com qualidade, como eu quero descansar, como eu quero poder dormir a hora que eu quiser, como eu quero assistir televisão em paz, entendeu? Então, de fato, realmente tem sido, não é que foi e tem sido diariamente, é um desafio, porque tem hora que eu não quero, cara, ficar vendo o desenho com elas, eu não quero brincar com elas, eu quero fazer minhas coisas, mas eu me lembro, olha, eu preciso fazer isso, esse é o meu ministério, então eu tenho que fazer isso, essa é a minha prioridade, não adianta nada eu fazer meu melhor na igreja e não doar meu tempo aqui em casa, né? E de novo, eu já errei nisso, já falhei nisso. Eu já me vi várias vezes assim, sendo sugado pela rotina da igreja e tendo que ter algumas conversas sérias com a Amanda, dela me lembrar, olha, você está se esquecendo da sua prioridade, suas filhas estão sentindo sua falta, você está errando, e tive que voltar, pedir perdão e começar de novo e me redimir nesse sentido, né? Porque essa é uma prática também constante, né? Quase diariamente eu peço perdão para elas de alguma coisa. Eu faço questão que elas se lembrem, que elas orem pelo papai, que é um pecador também, né? Então, de fato, tem sido muito difícil ver o quão pecador eu sou, o quanto eu não me interesso. Porque, assim, nós ensinamos elas em casa, mas não é algo que nós temos o maior prazer do universo. A Amanda não é a pessoa que mais ama no mundo, né, amor? Ficar lendo, estudando, preparando aula para dar aula. Ela faz isso porque ela entende o chamado dela, ela entende que isso é importante para as meninas, né? Então, se depender dos nossos desejos pessoais, a gente entrega elas para a televisão e vai dormir, vai ver uma série, entendeu? É muito mais fácil. Essa é a vontade que está no meu coração diariamente. Diariamente. Eu quero ligar a televisão e deixá-las lá, mas aí
me quebranto, peço perdão para Deus, peço para que Deus me dê força, me ajude a cumprir o meu chamado nesse sentido como pai, né? Falei muito, desculpa. Realmente, eu falo que o casamento mostra pra gente o quanto a gente é egoísta, mas o filho mostra muito mais o quanto a gente é egoísta. Não tem comparação. Então, acho que mostra pra gente o quanto a gente é acomodado, o quanto a gente precisa sair da nossa zona de conforto, o quanto a gente precisa se dedicar, se esforçar, fazer coisas que não quer, mas que precisam ser feitas, né? Então, filho, assim, é um tratar profundo de Deus no nosso coração. É um tratar do pecado, assim, profundo. Só ler aqui a frase da Tati, que ela comentou assim, que a educação dos nossos filhos começa quando a gente nasce, né? Formando caráter cristão em nós. Bem isso mesmo. Uhum. Fala, Nath. O Paulo falou sobre deixar na TV, né? Que é bem mais fácil. E isso é uma realidade, né? Bom, falando primeiro dessa questão, né, da promiscuidade, da vestimenta, né? Eu entendo que, assim, de fato, nós ensinamos isso para as meninas, né? Eu até disse há pouco tempo atrás que eu faço questão de diariamente elogiá-las, né? Eu citei muito essa questão da beleza que eu elogio, mas eu não elogio só isso. Nós elogiamos e tratamos todas as áreas delas, principalmente as características intelectuais de cada uma delas, a inteligência de cada uma delas, as aptidões delas, né? Mas eu entendo ser importante a gente frisar essa questão física, sim, também, porque apesar da Bíblia incentivar e ensinar que a beleza da mulher ela é interior, a beleza principal da mulher é interior, isso não significa que a mulher não deve se cuidar, ela não deve buscar a beleza exterior. Nós temos inúmeros textos bíblicos que falam da importância da mulher cuidar da graça e da beleza física que Deus concebeu para ela. Isso é importante. Então, nós tentamos conciliar essa questão, né, respondendo a essa questão primeiro da vestimenta, né? Nós entendemos que é importante a mulher ela valorizar a beleza dela, ela buscar sim essa beleza física também, entendendo sempre que a beleza principal da mulher é a beleza interior. Mas quando nós pensamos nisso, nós vemos que hoje existem dois extremos no meio evangélico. Ou a mulher ela acaba sendo, com todo respeito aqui, desleixada, desarrumada fisicamente, porque tudo é do mundo, tudo é pecado, tudo é do diabo, ou ela acaba seguindo o padrão do mundo por falta de referencial dentro da igreja, de modéstia, de decência, de pudor, e é isso que a gente sempre tenta trabalhar com as meninas, né? Eu acho que a Amanda pode falar melhor do que eu nesse sentido. A gente vê, né, vários textos falando dessa questão da beleza interior, né, que o que agrada a Deus é um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Ele, né? A gente vê também Deus falando que a gente tem que se adornar de boas obras, né? A mulher tem que se adornar de boas obras. E a gente, como o Paulo disse, tem outros textos que mostram Deus valorizando também a beleza exterior, né? Deus criou a mulher também para ela ser bonita exteriormente também, né? Então, a gente procura mostrar para elas que a gente tem que se arrumar, que a mulher tem que estar bonita, e também tomando esse cuidado para não ser fútil também, né? Não só pensar nisso, que é o que acontece também. Eu falo, gente, como que eles tiveram a capacidade de deixar um bebê piriguete? Tipo, eu não sei. Né? A gente vê como é possível um negócio desse. E hoje é assim, né? A gente vê roupas assim que você fala, gente, é que nem a Nath falou, não era nem para adulta usar, muito menos criança, né? Então, eu acho interessante que eu já passei até situações assim constrangedoras com relação a isso. Uma vez a gente andando na rua, a Nina era bem pequena, e aí tinha uma mulher com uma blusa curta e um shorts curto também. E ela apontou assim para a mulher e falou: mamãe, por que ela tá pelada?
Aí eu, eu falei, ai, filha, não, filha, então, vem aqui, ó, vem aqui pertinho da mamãe. Aí eu expliquei, não, filha, realmente a roupa dela tá muito pequena para ela e tudo mais, né? Tá mostrando que não deve. Mas assim, é interessante como desde pequena elas já tinham noção assim de que é estranho. Às vezes elas veem algumas crianças, roupas de criança, ela fala, ai, mamãe, mas por que que tá mostrando isso? Né? Fulana tava com uma roupa assim, né, assado, mas né, não é legal, né, mãe? É meio estranho, né, usar roupa desse jeito. E aí eu tenho cuidado também de não deixar que elas se achem superior, porque a outra é uma pecadora e está se vestindo daquele jeito, né? Então eu sempre tomo cuidado de falar, então, filha, a gente vai orar por essa amiga ou por essa menina, para que Deus ajude ela a enxergar que não é legal esse tipo de roupa, né? E a gente não é melhor do que ela por isso, né? A gente tem que cuidar, porque tem partes do nosso corpo que não é para ninguém ver, e ainda mais por essa questão, né, da pedofilia que a gente tem ouvido tantas coisas assim, e às vezes os pais não estão percebendo, mas estão expondo as suas filhas, né? A situações como essa. Então a gente sempre mostra para elas, ensina que tem partes do corpo que não é para ninguém ver, que a roupa tem que cobrir. Então quando elas vêm, elas acham estranho, né? Até assim mesmo porque, apesar de elas serem novas, pela graça de Deus, e aí acho que é assunto para uma outra conversa muito longa, mas pela graça de Deus, a Amanda, eu já ajudei, mas aí vou confessar que é mais a minha esposa, né? Ela já ensinou muito sobre sexo para as meninas, muito. Então as meninas já sabem praticamente tudo que é importante saber, sobre de onde vêm os bebês, como os bebês são feitos, de acordo com a idade, né? Sem exagerar na informação. A Amanda fez um trabalho incrível com elas, assim, em relação a ensinar sobre o sexo. Então elas entendem o porquê guardar o corpo, o porquê é importante não mostrar, né, o corpo. Então isso é algo assim que eu vejo, é por isso que elas têm essa noção que a Amanda está falando, senão não vai fazer muito sentido, né? É por isso que elas têm muito essa noção. Olha, ela está mostrando essa parte, mas essa parte é íntima, essa parte é para o futuro marido dela, essa parte. Então, elas já têm muito essa noção, né, do sexo mesmo. Isso dentro dos limites da idade, né, delas, né, com palavras que vão ser entendidas por elas. Mas em relação ao consumismo, Nath, que você também perguntou, né, desde pequenas, nós sempre ensinamos para elas que tudo que elas têm não foi o papai, a mamãe, o titio, a vovó quem deu. Tudo que elas têm, todas as boas coisas que acontecem na nossa vida, vêm de Deus. Então, se Deus usou o papai, usou a titia, usou a vovó, usou o irmãozinho da igreja para dar algo para elas, foi Deus quem deu. E do mesmo modo que Deus deu porque, e a gente sempre ensinou isso para elas, que o pai maior delas é Deus. A pessoa que mais ama elas no mundo não sou eu me esforço muito para amá-las. A Amanda se esforça muito para amá-las, mas a pessoa que mais ama elas do mundo é Deus. E Deus sabe sempre o que é melhor para elas. Então, desde pequeno, nós sempre dissemos para elas, desde pequeno, que tudo que elas tiverem é o que Deus vai querer dar para elas administrarem. Desde pequeno. Então, elas vinham e falavam, papai, eu quero tal coisa, né? Elas viam uma propaganda de uma sandália, porque elas também assistem TV de vez em quando. Papai, eu quero aquela sandália. E a gente fala, olha, ora para Deus, se Ele quiser, Ele te dá. Se Ele não quiser, Ele vai entender que você não precisa, que outra criança precisa mais que você. Você precisa ser grata pelo que você tem, né? Então, nós sempre instigamos essa questão da gratidão no coração delas. E a gente tem muito esse trato com elas. Tudo que elas ganham, sempre que elas ganham algo novo, elas precisam pensar em algo que elas não usam mais para doar para outra pessoa. Porque outra pessoa precisa. Deus deu algo novo, então elas não precisam de algo antigo. Então, nós tentamos ensinar muito isso para elas, né? O que elas precisam, elas têm que pedir para Deus. Se Deus quiser, Deus vai dar. E às vezes isso é difícil, né? É. Às vezes elas não querem dar. Elas não são santas, elas não querem doar nada. Mas esse é o combinado, né? A gente sempre ensina, olha, Jesus falou que é melhor dar do que receber. Então, vocês estão recebendo algo, vocês têm que fazer uma coisa melhor agora. Vocês têm que deixar outra pessoa feliz, né? Então, a gente tenta tratar essa questão do consumismo assim, né? Elas não vão ter tudo que elas querem, elas já sabem disso. Elas vão ter aquilo que Deus decidir que vai ser bom para elas.
Não o que o papai e a mamãe querem dar, mas o que Deus decidir que vai ser bom para elas. E Deus vai usar pessoas, Deus vai usar o papai e a mamãe para abençoá-las. Tem até uma história muito interessante, né? Logo que a gente mudou aqui para Tupã, eu lembro que a Nina, ela estava assim, numa fase com saudade dos amiguinhos de Serra Negra, né, da nossa antiga igreja. Estava tentando se acostumar aqui com Tupã, ela estava com 4 anos. E ela, assim, ela estava pedindo muito, acho que eram 3 bonecas, assim. Quando nós nos mudamos para Tupã, o caminhão de mudança tombou. Então, muita coisa que a gente tinha, a gente perdeu. E aí, quando eles foram levantar o caminhão, tombou para o outro lado e perdemos o resto. Então, a gente ficou praticamente sem nada aqui em Tupã. Quebrou muita coisa, né, na mudança. Ela ficou sem brinquedo. E ela estava, assim, pedindo muita coisa para a gente. Ela estava meio que se achando no direito, no auge dos 4 anos de idade dela, de pedir várias coisas para Deus, né? E nós falávamos sempre, filha, pede. Você está pedindo muita coisa. Todo brinquedo que você está vendo, você está pedindo, né? Mas tinha alguns que ela queria muito, assim, e eu falei, eu nunca vou ter condição de comprar isso para elas. Impossível. E foi interessante porque a gente estava, acho que 1 mês em Tupã, e alguma irmã viu no Facebook uma foto antiga de aniversário da Nina. E aí comentou e curtiu, parabéns. Sabe essas tiazinhas que não prestam muita atenção? Aí isso subiu no feed e todo mundo começou a comentar, parabéns, Nina, parabéns, parabéns. As irmãs da igreja fizeram uma festa surpresa para ela. Levaram presentes em casa. Não era aniversário dela. A gente nem estava entendendo o que estava acontecendo. Só que foi interessante, porque nesse dia, ela ganhou, acho que umas 4 bonecas que ela estava orando fazia muito tempo, assim. E as irmãs da igreja levaram bem as bonecas que ela queria, sabe? E aí foi muito legal, porque a gente falou, olha como Deus cuida de você, olha como Deus te ama. Ele te deu as bonecas que você queria, você nunca ia ganhar se dependesse de mim. Eu não ia te dar. Porque eu não tenho como usar meu dinheiro para isso. Deus te deu, né? Então a gente sempre tenta mostrar para elas que as coisas boas que acontecem na vida delas não é graças ao papai e à mamãe, mas é graças ao papai do céu que ama elas e que cuida delas, né? E hoje uma coisa que a gente tem feito também é mostrar para elas as coisas que são inúteis, né? Que quando está chegando o aniversário, Dia das Crianças, não sei o quê, ela sempre tem N pedidos, né? Muitas coisas que elas querem pedir para a avó, para a tia, para o vô, para não sei quem. E a gente tem ajudado mostrando para elas, né? Você acha que essa boneca ou esse brinquedo vai ser útil? Olha esse daqui que você já tem, né? Você está usando esse daqui que você já tem? Por que você quer esse outro? Que tal esse livro aqui que a gente está querendo comprar faz tempo? Por que você não pede esse livro? Por que você não pede aquele curso de desenho que você quer fazer? Então, a gente tem mostrado... E coisa de criança é super cara, né? Você fala assim, meu Deus, a pessoa vai pagar esse preço e as avós, a tia, querem agradar e dão, né? E aí a gente fala assim... gente, o que vocês acham de pedir outra coisa? Que tal isso daqui, que vai ser muito mais útil para vocês? Então, a gente tem tentado mostrar, assim, que nem tudo que eu quero é um bom investimento, né? Nem tudo que eu desejo é um bom investimento. Tem coisas que são mais importantes, que vão agregar mais, vão ser mais úteis, né? Então, a gente... agora que elas estão maiores, a gente tem trabalhado assim com elas também. Né? Agora que elas estão fazendo... homeschool, né? Elas têm pedido mais cursos para as avós, para a tia. Vamos tirar umas dúvidas que o pessoal, a gente abriu uma caixinha, né, de perguntas e algumas perguntas aqui. Então, tá, entendi. Ela é mãe solteira, né? Tá, ok. Olha, eu entendo que assim, de fato, nós precisamos lembrar sempre aos nossos filhos que nós nos esforçamos para ser padrão para eles, mas o padrão maior é a Escritura, o padrão maior é a Bíblia. Eu não preciso sempre ser perfeito na frente dos meus filhos. Eu não preciso sempre conquistar o ideal. Eu posso, inclusive, ensiná-los por meio dos meus erros. Na hora certa, com a idade certa, explicar o que foi bom, o que foi errado, o que não se deve fazer, o sofrimento que talvez algo trouxe, não sei a situação, né, em si. Mas eu acho que não é motivo de vergonha nenhum para nós como pais, às vezes até pedir perdão para o filho. Fala, olha, eu quero te pedir perdão, porque isso trouxe consequências para você. Então, cuidado. Lembre-se, o papai, a mamãe, nós não somos perfeitos, nós erramos também. Ore pelo papai, ore pela mamãe.
e você sempre precisa seguir as escrituras. Papai nem sempre seguiu as escrituras. E às vezes eu tenho que dizer isso para minhas filhas. Olha, no passado eu não segui as escrituras, eu errei nisso. Então, o nosso referencial hoje, agora que nós temos o Evangelho, o nosso referencial é a Bíblia. A Bíblia vale a pena seguir, a nossa submissão tem que estar a palavra de Deus, tem que ser a palavra de Deus, a nossa submissão tem que ser a pessoa de Deus, mas no caso dessa mãe, ela também pode ensinar a filha, né, o filho, a ser submisso a ela também, porque agora ela lidera esse lar. Então, à medida em que ela ensina o filho ou a filha a ser submisso a ela, porque ela agora como mãe, mesmo sendo mãe solteira, é uma pessoa submissa à palavra de Deus, ela pode, pela graça de Deus, sim, ensinar um bom caminho para a filha. Acho que mesclando tudo isso que eu falei um pouquinho. Legal. Legal. Outra pergunta. Vocês acham que disciplina física de meninos e meninas deve ser diferente? Eu acho que a disciplina de filho para filha é diferente. Legal. Tem filho que é mais quebrantado, tem filho que é mais duro, e a gente tem experiência aqui em casa, mas também já ouvi de muitas outras mães. Tem filho que você não precisa conversar muita coisa, tem filho que você tem que gastar muito tempo. Então, eu acho que a disciplina, eu não entendo disciplina física sozinha, né? Não existe disciplina sem admoestação. Ou você está disposta a disciplinar e conversar, ou você perde a batalha ali já, né? E não faz nada, porque não tem como você só disciplinar a criança fisicamente, né? Isso não é o que Deus chama de disciplina, né? Então, eu acho que a disciplina varia. Tem criança que é mais sensível, né? Que sente a varadinha lá mais fácil, tem outras que são mais duras, aí elas têm que sentir dor também. Então, acho que a disciplina é diferente de um filho para o outro, né? Depende muito da criança, assim, é muito particular de cada um. Acho que é da gente conhecer mesmo o filho e pedir sabedoria a Deus mesmo. Amém. Legal. Outra pergunta, A última pergunta, que talvez vocês ainda vão responder no futuro. já. Como lidar com as meninas quando chega um menino, irmão mais novo, brincadeiras, etc. Vocês vão... A gente precisa aprender isso ainda. Olha, mas eu entendo que assim, desde pequeno, eu acho que é importante a gente, de novo, eu não tenho essa experiência ainda, mas eu entendo que é importante nós mostrarmos, né, olha, existe sim diferença, esse é brinquedo de menino, este é brinquedo de menina, menino se comporta assim, menina se comporta assim. Eu acho que os nossos filhos, eles têm e vão brincar juntos, mas, por exemplo, hoje, pensando, eu não consigo conceber a ideia do meu filho sendo uma princesa na brincadeira. Olha, vai ser o príncipe que vai cuidar bem de vocês. Então, essas diferenças de gênero, que eu entendo que a sociedade moderna ela tenta excluir, a gente precisa preservar. O pecado, ele tenta fazer isso, né? Essa questão mesmo da ideologia, né? Da ideologia de gênero, né? Todo mundo é igual, não existe, brinquedo é tudo neutro. Não, hoje, apesar de não ter essa experiência, eu entendo que o brinquedo não é neutro. Existe brinquedo de menino, existe brinquedo de menina, eles podem brincar juntos, tem limites do que eles podem ou não fazer, podem ou não falar, podem ou não agir, né? Por exemplo, se eu ver o meu filho falando como uma menina, agindo como uma menina, eu vou corrigi-lo. Fala desse jeito, o menino não fala assim, muda o jeito de falar. Se eu ver a minha filha, como já vi em alguns momentos, até tive que corrigir, porque viu num desenho, achou muito legal o personagem do menino, olha, você não é o menino, você muda o tom, você faz agora o papel dele como se fosse uma mulher agora, você agora é a heroína, você tem os mesmos poderes, mas é uma menina, não é o herói, né? A culpa é minha também, que eu viciei elas na Marvel, né, nos filmes da Marvel, mas eu entendo que, eu acho que essa questão de instruir, né, sempre mostrar a diferença de gênero nas brincadeiras, penso eu. O Doutor fala, né, que estereótipos são importantes, né? E é mais um exemplo daquilo que a gente falou lá no começo da live, de que o mundo tenta convencer a gente de que o bom de Deus é ruim, né? Ele tenta dizer que essa diferença é ruim, sendo que na verdade ela é boa, né? Mas... Eu acho que é isso. Pessoal... Gente, foi muito bom.
Bom querer mesmo. conversar muito Ó, mais. o pessoal está pedindo curso aí de paz Tipo, aqui nos comentários. o pessoal pedindo curso. A gente quer uma live depois para falar sobre educação sexual, que foi muito legal. A gente ficou super curioso para saber. Olha, vai ser muito engraçado compartilhar, viu? Beleza. E obrigada, gente. Obrigado de coração, foi muito bom falar com Gosto muito de falar vocês. com vocês. E a gente vai falar muito mais aí quando vier os filhos ou as filhas. A gente pergunta para vocês. Deus abençoe mesmo. Obrigada, viu, gente? Vocês também. Legal, gente. Olha, obrigado pelo tempo aí. Foi muito legal estar com vocês, viu? Agradecemos e agradecemos muito pela bênção que vocês são aqui no nosso homeschool. Graças a Deus mesmo. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau.